O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia em breve uma viagem, na verdade uma agenda de viagens internacionais em que falará sobre o Brasil ainda sem ter tomado posse como presidente da República. A primeira parada será no Egito durante a COP27 e depois Lula segue para Portugal em agendas que têm como base as questões ambientais do país. Para a gente debater esse cenário, nós temos uma participação especial do economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, muito boa noite. A sua análise desta agenda internacional do Lula antes de assumir a presidência da República é uma espécie de seguro para garantir ainda mais o seu governo? Boa noite, Alan. Boa noite, William. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Bom, de uma maneira prática e política, o que a gente vai assistir, eu não diria que é um seguro, mas talvez uma espécie de confirmação. Essas viagens internacionais do presidente eleito Lula e também a sua visita, por exemplo, ao STF, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também agora com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem falar dos motivos práticos que vocês estavam agora debatendo sobre a PEC de transição, mas eles têm um objetivo político muito claro, que é assentar que o presidente Lula é o presidente, e isso traz ônus e bônus, né? Da mesma maneira, a situação internacional, toda essa agenda de viagens, principalmente na COP, e com um país que tem uma ligação histórica com o Brasil, como é Portugal, a ideia do presidente Lula é passar que, a partir de agora, independente da transição ainda demorar alguns meses, né, a gente tem aí mais 2, 3 meses de mandato, o presidente Bolsonaro, ele de fato já está tomando conta ou articulando as relações internacionais e as relações intranacionais com os membros dos outros poderes. Então, muito mais do que uma viagem simbólica, uma viagem que tem um objetivo também geopolítico do ponto de vista de reorganização de poder no Brasil. Bom, Galo, quando o Lula começou essa campanha, o PT veio de uma forma muito tímida. O Lula não ia para a rua, falava pouco. Ele foi ganhando corpo. Assim que é eleito como presidente da República, a gente volta a ver o Lula com aquele gás de articular, de movimentando, de falando, inclusive hoje, com a fala dele, bolsa cai, dólar sobe. O que nós podemos esperar deste comportamento de Lula? A gente está vendo um novo Lula ou é aquele Lula lá de trás com aquela garra e aquela forma mais enérgica de falar? Eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer isso, William, porque cada dia a gente tem uma nuance diferente, né? Eu acho que a divulgação dos nomes dos ministérios, quando tiver tudo confirmado, vai ser uma maneira de bater o martelo ali e dizer como é que vai ser o tom desse novo presidente Lula. Como eu disse logo no início, eu acredito que muitas das pessoas que votaram no presidente Lula votaram principalmente tendo uma ideia ali quase que idealizada do primeiro mandato dele, que foi um mandato muito bom sobre muitos aspectos, né? Só que algumas declarações como as de hoje, principalmente em relação ao teto de gastos, elas causam estranheza e dão insegurança. Aí você falou assim, por exemplo, a fala dele voltou a ter a força para derrubar o mercado. Sim, isso é óbvio, porque a partir do momento que você está eleito, e aí existe já um reconhecimento internacional e nacional das principais instituições da legitimidade de todo o processo, a partir do momento que você está eleito, você é a pessoa que está ali, ainda que não empossada oficialmente, na condição de definir os rumos futuros do país. Então, hoje, essa pessoa, como foi o presidente Bolsonaro lá em 2018, ele é o principal ator quando nós estamos falando do Poder Executivo. Então, é evidente que a palavra dele, a partir de agora, tem muito peso. Em relação à questão climática, o colega muito bem destacou, né? É uma recomposição do cenário geopolítico. Nós vamos aí retomar a lembrança de que o presidente Lula foi, sim, uma pessoa muito bem relacionada com diversos atores internacionais durante os seus 2 mandatos. A gente pode discordar de políticas, das amizades, das políticas pontuais,
mas ele foi uma pessoa que teve rapport com os Estados Unidos, principalmente na administração Obama e Bush, né? Várias fotos na época vinculavam isso. Tinha aí um rapport com alguns governos europeus, aí vamos destacar o de Portugal, inclusive, né? Tanto na pessoa do presidente Marcelo Rebelo, quanto do primeiro-ministro Antônio da Costa, que são pessoas que ali mantêm, além de uma relação institucional boa com esse tipo com o presidente Lula, mantém também uma relação de afinidade ideológica sobre muitos aspectos, ainda que não totalmente, e isso facilita, né? E vamos lembrar que Lula era uma pessoa que vendia, digamos assim, o país, vendia a imagem que ele queria apresentar do país para fora, e a tendência é que cada vez mais ele retome esse discurso. Agora, se esse discurso dele vai ser uma retomada dessa venda, né, dessa propaganda de um Brasil que estampou lá a revista o The Economist, se vai ser uma venda de uma imagem de um Brasil fiscalmente responsável, que tem responsabilidade com o seu meio ambiente, que tem responsabilidade social, que sabe o papel do Estado na garantia da lei, dos marcos legais, ou se vai ser mais do mesmo baoba que se tem aqui na América Latina, desses arroubos autoritários, de uma política que só fala para a própria plateia. Isso a gente só vai poder começar a ter uma percepção mais aguçada a partir do momento que a composição ministerial for finalmente anunciada. Pelo menos esse é o meu ponto de vista.